E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Espero que vocês estejam seguindo as recomendações, tá certo? Para que esse momento que a gente está vivendo passe o mais rápido possível e logo logo a gente esteja aí novamente juntinhos presencialmente, tá bom? Dando prosseguimento ao conteúdo que a gente vem debatendo nessa segunda unidade, que é mais especificamente o debate em torno da ética, né? A gente iniciou todo um debate sobre a ética e desembocamos na questão da liberdade. A gente viu que o conceito de liberdade extrapola necessariamente o fazer o que quiser, na hora que quiser, e quando quiser, e como quiser. Né? A liberdade é muito maior que isso, a liberdade é muito maior do que uma vontade, um desejo individual. Tá? A liberdade está ligado necessariamente, a gente viu, a dois pares conceituais, né, antagônicos, né, que é o par liberdade necessidade e liberdade contingência, a gente entendeu. Vimos também que o conceito de liberdade está atrelado necessariamente a alguns outros conceitos, como por exemplo, possibilidade, escolha, responsabilidade, tá certo? Vimos que a nossa liberdade, ela se manifesta necessariamente no momento em que estamos lançados na nossa própria existência, tá? Existência essa que é guiada por nossa possibilidade, né? Possibilidade essa que determina as nossas escolhas e necessariamente seremos responsáveis por essas escolhas, tá bom? Então a gente viu que o conceito de liberdade é um conceito atrelado necessariamente à existência humana e de certa maneira nos define, beleza? Outro ponto que a gente debateu na aula passada é que quando a gente estuda a questão da liberdade, a disciplina filosófica responsável por isso é a ética. Tranquilo? Foi um resuminho do que a gente debateu até então sobre a questão da liberdade. E para trazer esse debate mais para os pés no chão, podemos assim dizer, porque a gente está muito numa esfera conceitual, a gente vai debater um pouco e aprender um pouco sobre a questão da liberdade de expressão. Tá? Esse vídeo ele tem uma participaçãozinha especial. A gente vai debater um pouco sobre a questão da liberdade de expressão, tá? E sobre a Declaração dos Direitos Humanos, tá certo? E os pontos dessa Declaração dos Direitos Humanos são pontos definidores para guiar as relações sociais. Principalmente, gente, as relações sociais pós metade do século XX. O século XX foi um século, eu costumo dizer, muito louco. A gente teve duas grandes guerras, a gente teve a Guerra Fria, que durou, sei lá, quase 50 anos, tá certo? A gente, na primeira metade do século XX, teve a Primeira Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, então foi um século bastante conturbado, podemos assim dizer, um século onde teve constantes lutas por interesses próprios e individuais, né? É muito errado, podemos dizer assim, a gente considerar, numa guerra, um lado do bem e um lado do mal. É considerar numa guerra os antidemocráticos e os democráticos, que foi o que a gente estuda geralmente na Segunda Guerra Mundial. Aqueles que estavam lutando pela democracia foram os países que iniciaram o processo de colonização no mundo, escravizaram, pilharam terras. Então, a história nos conta realmente que quando acontece uma grande guerra, o que está ali, acima de tudo, é um grande jogo de interesse. Então é importante a gente salientar isso aí. E pós Segunda Guerra Mundial, não é novidade para ninguém, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que era uma organização que visava e que visa, acima de tudo, impedir que viesse a acontecer novos conflitos, mediar essas relações de interesses, principalmente de expansão territorial e expansão econômica desenfreada. Podemos dizer que a ONU falha em alguns momentos, porque mesmo após a Segunda Guerra aconteceu a questão da Guerra Fria, conflitos regionais, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, do Iraque, enfim. Mas a ideia
da Organização das Nações Unidas é instauração de paz, resolução de conflitos. Em conjunto com isso, em 1948, mais especificamente no dia 10 de dezembro de 1948, foi escrita, né, colocada em voga na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, a Declaração de Direitos Humanos. Então, essa Declaração de Direitos Humanos ela segue inúmeros pontos, né, inúmeros artigos que visam, acima de tudo, guiar as relações sociais e humanas a partir de leis que sirvam para todas as nações. Tá? Leis, podemos dizer assim, universais, né, que visam trazer um determinado bem-estar social. Nesses artigos vão desde direito à propriedade, direito à educação, direito à liberdade, direito à crença religiosa, à orientação sexual, né? Ou seja, são pilares que visam guiar, acima de tudo, as relações sociais. Tá? Essa Declaração de Direitos Humanos ela já foi traduzida para mais de 500 idiomas. Tá? Então, é um ponto bastante importante de partida, podemos assim dizer, um ponto de partida bastante importante nas novas práticas que deveriam ser pregadas a partir da segunda metade do século XX, principalmente aqui no Ocidente. Beleza? Mas o que eu quero especificamente trabalhar com vocês hoje, dar essa situada, é a questão da liberdade de expressão. Qual é o limite da liberdade de expressão? E a liberdade de expressão, ela aparece na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Mais especificamente no artigo 19, que diz o seguinte: todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Tá? Aparentemente, a gente percebe que esse artigo ele quer dizer que a gente pode opinar, a gente pode falar, né? Receber, transmitir nossas opiniões. Né? Só que, qual é o limite dessas opiniões? Tem limites para essas opiniões? Né? Geralmente eu costumo dizer que o limite da minha liberdade é quando eu de certa forma, infrinjo a liberdade do outro. Né? Então, o limite da minha liberdade de se expressar seria o limite de trazer consequências negativas, podemos assim dizer, para a vida do outro, para a própria realidade social. Uma fake news, por exemplo, né? Uma fake news que a gente está vivendo um momento de pandemia do Covid, né? Covid-19. Uma fake news jogada no Zap de que o alho, né? Sem embasamento científico nenhum, é uma fonte de segurança contra o Covid-19. Né? Como eu já vi também que o limão, né, você tomar limão todos os dias lhe deixa imune contra o Covid-19. Ou seja, são fake news, são notícias falsas que causam, de certa forma, desestabilização social, né, uma desestabilização política. Né? Então, estaria aí o limite da nossa liberdade de expressão, né? Estaria aí o limite para a gente propagar nossas ideias, né? Ou seja, infligir o direito e a liberdade do outro. Né? Por isso que existem as prisões. Né? As pessoas são livres para escolher, né? Elas têm essa possibilidade em si, né, de escolha, né? Mas elas também têm que necessariamente serem responsáveis por suas escolhas. Né? E o Estado ele serve como um ambiente regulador para isso. Então, melhor do que eu falando sobre os limites da liberdade de expressão e sobre essa questão de direitos humanos, eu trouxe Amanda, né? Amanda Nogueira é uma advogada e ela vai dar uma palavrinha com vocês rapidinho sobre o que seria liberdade de expressão judicialmente falando, tá? E quais os limites para ela, beleza? Oi pessoal, prazer. Meu nome é Amanda Nogueira, eu sou advogada. Estou hoje aqui a convite do professor André para falar um pouco sobre a liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão?
legalmente falando. Liberdade de se expressar, liberdade de se comunicar, liberdade artística, liberdade científica, liberdade de partido político, liberdade filosófica, liberdade religiosa. Sim, todos esses direitos e garantias fundamentais estão previstos na Constituição Federal. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Isso mesmo, o nosso país é um Estado democrático de direito, que carrega garantias, que carrega deveres. E nós, como cidadãos, como enxergamos essa liberdade de expressão? A liberdade de não violar o direito do próximo, de não atingir o direito e a garantia fundamental de outro cidadão. A partir do momento que a gente xinga na internet, que a gente humilha publicamente um empregado, ou um amigo, ou um parente, sim, isso são crimes. Crimes previstos na Constituição, crimes previstos no Código Penal. E a partir do momento que quebramos a nossa garantia e os nossos direitos, nós estamos violando também os direitos e a garantia fundamental do próximo, do outro indivíduo, do outro cidadão. E o Estado, como poder punitivo que é e que carrega a partir do momento que se transformou em um Estado democrático de direito, ele tem também a liberdade de retirar a sua liberdade, o seu direito de atingir o próximo. Isso é uma forma de punição. Punição privativa de liberdade, punição de multa. Sim, o Estado carrega esse poder. Mas até que ponto eu posso me expressar? Até que ponto eu tenho a minha liberdade de opinar? Isso vai vir previsto na lei. A própria lei diz o que não pode ser feito, o que não deve ser feito. E cabe a você, como cidadão, como estudante, seguir o que vem previsto. Eu, como cidadã, como advogada, como eu enxergo a liberdade de expressão? Eu vejo como algo pautado na legalidade, algo a ser seguido. Claro, eu tenho a minha liberdade, tenho o direito, a garantia de me opor, de não concordar com o que é dito, mas sem violar e sem quebrar o direito do próximo. Essas garantias, esses direitos fornecidos por Estado, são fornecidos e entregues junto com deveres e responsabilidades a serem cumpridas. Hoje eu venho esclarecer um pouco do que é liberdade de expressão, não como uma aula retrógrada, passada, mas como algo novo. A internet, ela veio de uma forma que invade a nossa privacidade, a nossa vida, quando não se sabe utilizá-la de maneira adequada. Então, a liberdade de expressão, ela é atual, ela é viva, ela é vivenciada todos os dias. Mas esses direitos e garantias, eles precisam serem preservados, junto com os deveres e as responsabilidades de todos os cidadãos. Eu espero ter sido clara, ter sido objetiva no meu conceito de liberdade de expressão. Eu agradeço muito pelo convite do professor André. Espero novamente vir aqui para tirar novas dúvidas e esclarecer mais sobre alguns assuntos que eu aprendi na faculdade. Um grande abraço e um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima.